As crianças podem sair, nós iremos estudar a palavra na sua linguagem. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Diga misericórdia. Diz assim Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso, capítulo 6, verso de número 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes do mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo e no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra não seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador da prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Amém. Eu queria pensar com vocês essa noite sobre uma expressão que Paulo repete durante esse texto que nós lemos: fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Eu falei pela manhã e repito novamente, durante essa semana, Deus tem falado demais ao meu coração sobre as verdades espirituais que muitas das vezes nós nos esquecemos, sobre coisas que nós andamos desapercebidos pela nossa correria do dia a dia, andamos sem de fato discernir quem é o nosso inimigo e contra quem nós estamos lutando. Nós às vezes pensamos que estamos num spa, numa área de lazer, pensamos que estamos aqui nesse tempo presente, e aqui nós estamos reinando em vida no sentido de festa sobre festa, e o que a Bíblia nos ensina é uma coisa totalmente diferente. O que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que nós estamos em uma guerra, e para essa guerra nós devemos estar preparados. Charles Haddon Spurgeon, um pregador do século XIX, príncipe dos pregadores batistas, certa vez pregou um sermão chamado O Banquete de Satanás. O banquete de Satanás, segundo Spurgeon, se dá quando nós não entendemos de fato com quem estamos lidando, com quem estamos lutando e contra quem estamos lutando. E essa semana Deus me despertou de um modo muito gracioso sobre essa questão. Visitando um amigo, escutando também uma mensagem do pastor Jeremias Pereira, Deus ministrou profundamente ao coração sobre a questão do diabo. Nós andamos desapercebidos e desajustados, achando que nossa luta é contra a carne e sangue, mas nossa luta é contra o diabo e os seus anjos. Percebam, irmãos, que eu falei de manhã e repito: o diabo não respeita cabelo branco, o diabo
não respeita a criança. O diabo não respeita ninguém. Ele invade, destrói, porque ele foi feito para isso. Na verdade, ele não foi criado para isso, mas ele se tornou isso. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Paulo, escrevendo esse texto, ele elucida aos irmãos sobre com quem eles estão lutando. Se você pesquisar um pouco sobre, principalmente os militares podem falar isso com muito mais propriedade que eu, quando nós queremos derrotar um inimigo, nós primeiro temos que estudar o inimigo, sabendo que o inimigo pode proporcionar contra a gente. O apóstolo Paulo diz que nós devemos contra esse inimigo estar armados dessa forma, tomando posse da armadura de Deus. E Paulo não fala isso despretensiosamente. Paulo não fala isso de maneira aleatória. Paulo não fala isso por falar, mas ele fala isso iluminado, inspirado pelo Espírito Santo. E por isso, meus amados irmãos, eu queria alertar você que o diabo está tentando destruir a sua vida, que o diabo está tentando destruir a sua família, que o diabo está tentando destruir essa igreja, que o diabo está tentando destruir a vida do seu pastor, da família dele e de todos os que aqui estão, e na verdade não só de nós, mas de todo mundo, porque essa é a função dele. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo está ao nosso derredor e ele está buscando a quem possa tragar. E aí entra eu e você nessa jogada. O diabo está tentando fazer de tudo para nos parar, para nos minar. E, meus amados irmãos, o diabo não tira férias. Crente tira férias, não é verdade? Crente passa os dias sem se perceber que de fato é crente. Se esquece do Senhor. Fica uma semana sem ler a Bíblia, fica uma semana sem orar, fica uma semana andando disperso, fica um mês andando disperso e se esquece do Senhor. Mas o diabo não tira férias. E se o diabo pudesse, ele fazia hora extra. Nós é que tiramos férias. Tiramos férias do Senhor, tiramos férias de tudo e nos esquecemos de fato que estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. E, meus amados irmãos, não pense que você está à mercê disso. Se você não tomar uma postura diante de Deus, não tomar posse da armadura de Deus, o diabo vai te destruir. E isso é sério, não é brincadeira. Paulo fala algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Como nós podemos nos fortalecer no Senhor? Tiago, na sua epístola, vai dizer o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá. Mas como nós resistimos ao diabo? Como nós podemos, de alguma forma, viver nesse tempo presente, de modo que nós sejamos protegidos pelo Senhor das ciladas do diabo? Paulo inicia falando: fortalecei-vos no Senhor. O que significa fortalecer no Senhor? É estar no Senhor. Fortalecer-se no Senhor não é vir para a igreja. Fortalecer no Senhor não é você frequentar uma classe de escola dominical. Fortalecer no Senhor não é você bater ponto em alguma programação religiosa. Mas fortalecer no Senhor é você ter relacionamento de intimidade com o Senhor. E ter relacionamento de intimidade com o Senhor faz parte de você ter compromisso com o Senhor. E aí, eu volto à palavra de algumas semanas atrás que eu falei sobre a indiferença. Nós somos indiferentes contra o Senhor porque achamos que Ele não é a nossa prioridade. A verdade é essa. Porque quem não tem 10 minutos para ler a Bíblia? Quem não tem 10 minutos para orar? Quem não tem 10 minutos para dedicar diante do Senhor? E aí, quando dizemos que não temos tempo, na verdade temos tempo, mas a nossa prioridade não é o Senhor. Porque nós arrumamos tempo para aquilo que queremos ter tempo. E quando não temos tempo, é porque não queremos ter tempo. E isso é verdade. E aí, o que passa disso é desculpa, e me desculpe a expressão, a verdade. Eu fiz um exercício rápido numa quarta-feira aqui e falei para os irmãos: nós vamos ler o primeiro capítulo de Romanos todos juntos aqui. E aí, vamos orar por 15 pessoas, interceder por 15 pessoas. E meus irmãos, nós não levamos 15 minutos para fazer isso. E aí isso me leva a crer de fato
quando nós não fazemos é porque somos indiferentes quanto ao nosso relacionamento com Deus. E isso, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Porque se nós estamos fracos, se nós estamos cambaleando, se nós estamos andando nesse mundo sem discernir, nós vamos cair nesse lado do diabo. Porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa. E por isso, meus irmãos, se nós não nos atentarmos e não nos enchermos do Espírito Santo, o diabo irá usar a sua vida contra alguém ou irá usar de alguém contra você. E você precisa estar preparado para isso. Pastor, mas como é que o diabo vai usar a minha vida? O diabo usou a vida de Pedro, meu filho. Jesus repreendeu Pedro e falou assim, para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus. As pessoas pensam que ser usado pelo diabo é estar possesso. Deve trocar o olho, é vir o diabo com rabo e isso estaria no olho. O diabo quer que você pense assim. Não precisa manifestar. A Bíblia diz, muito sério isso, quando os discípulos estavam reunidos, ceando com o Senhor, Satanás entrou em Judas. Judas não estrebuchou, Judas não falou diferente, Judas não fez nenhum alvoroço, mas Judas estava sendo usado pelo diabo na mesa em que o nosso Senhor estava. E aí, porque Judas não vigiou e foi alvo e virou alimento do diabo. E se nós não nos fortalecermos no Senhor, meus irmãos, nós vamos dar brecha para o inimigo. Pastor, como é que eu me fortaleço no Senhor? Paulo fala tudo aí. Ele diz, toma o cinturão da verdade, a couraça da justiça, vai, pega as sandálias do Evangelho, anuncia a paz. Existe um ditado antigo, e aí isso aqui para a gente é beabá, principalmente aqueles irmãos que estão na igreja há mais tempo, que crente que não trabalha, dá, e de fato é verdade. Porque, meus irmãos, quando nós estamos próximos ao Senhor, nós entendemos o clamor do coração do Senhor pelas nações, nós entendemos o coração do Senhor pelo nosso próximo, e paramos de nos preocupar com algumas minúcias e nos preocupamos com aquilo que de fato deve ter a nossa atenção. Eu falei de manhã, repito novamente, se você quer uma igreja diferente, seja você a diferença para essa igreja. Se você quer uma nação diferente, seja você a diferença para essa nação. Madre Teresa de Calcutá dizia uma coisa linda. Ela dizia, nós não podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com amor. Comece você fazendo pequenas coisas com amor. Comece você se fortalecendo no Senhor. Comece você orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. E aí Paulo continua, ele diz que nós estamos em guerra. E aí, meus irmãos, estar em guerra implica nós entendemos que nós não estamos aqui para levar a vida na filosofia do Zeca Pagodinho. Sabe como é que é isso? Deixa a vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós estamos, irmãos, dormindo. O diabo está tragando as pessoas, matando as pessoas, trucidando famílias. E nós estamos dormindo. Nós estamos levando uma filosofia de vida permeada por esse tempo presente. Pastor, qual é a filosofia desse tempo presente? É simples. Você liga a televisão, toda hora aparece uma televisão nova para você comprar. Você liga a televisão, aparece um carro zero que acabou de lançar. Você liga a televisão e você está sendo impulsionado sempre a comprar. Eu quero ter. Quanto mais tem, mais. Essa é a filosofia desse tempo presente. A filosofia desse tempo presente é que você tem que fazer tudo. E aí os nossos filhos estão sendo enxurrados de coisas. Nossos filhos falam inglês, nossos filhos falam espanhol, nossos filhos se mexem em informática, nossos filhos fazem graduação, pós-graduação, mestrado, mas aí quando a gente olha para trás, a gente vê assim, caramba, faltou alguma coisa. O que adiantou ganhar o mundo e perder? O que adiantou? Irmãos, eu não estou dizendo que nada dessas coisas são importantes, mas eu acredito
E aí Salomão dizia: há tempo para todas as coisas embaixo. Se você não ensinar o seu filho que você está em guerra, e seu filho não vê você orando, se você viver uma vida de conforme esse tempo presente, o seu filho vai seguir a mesma filosofia que você. E aí, quando chegar na faculdade, é por isso que muitos crentes se desviam, porque tem a fé frágil. A fé, a pessoa fala, mas conhecimento, o cara é confrontado lá e perde a fé porque nunca teve fé. Porque quem mais estuda vai cada vez mais entendendo que tem que ter alguém superior que está no comando de todas essas coisas. Quando o médico estuda profundamente, ele vê um ser, todas as células, todo aquele metabolismo, tudo aquilo foi criado por nada, por acaso, não é possível isso. Quando alguém fala que o Big Bang existiu, tudo bem, mas então quem deu o start do Big Bang? Como? Não é possível. Eu preciso ter mais fé para acreditar num Deus que não existe, num acaso, numa mera possibilidade de algo que aconteceu, do nada, ele vai para o nada do que aconteceu, do que crer que existe um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. E aí, os nossos filhos se desviam porque nós não passamos a nossa fé. E aí isso me faz lembrar, meus amados irmãos, aqueles textos dos antigos pais em Israel. Os filhos perguntando aos pais: ó meu pai, onde está esse Deus que o Senhor falou, que abriu o mar? Esse Deus que fez chover pão do céu, que fez ter codorna do povo que estava com fome. Meu pai, onde está esse Deus na sua vida? Porque o Senhor só está falando da experiência dos outros, mas eu não vejo nenhuma sua, eu não contemplo nenhuma sua, eu não vejo nada de diferente na sua vida, na vida da nossa família, do que na vida das pessoas que estão lá fora. Nós vivemos a mesma vidinha, sendo que nós vamos domingo à igreja e o que nos difere é isso. E meus irmãos, a gente precisa entender que a gente está em guerra. Nós estamos em guerra, o nosso inimigo é o diabo. O diabo não brinca, o diabo mata. O diabo não, ele não está aqui brincando, sorridente, não se preocupe, ele está aqui essa noite. Foi o primeiro a chegar. E é o mais interessado em que você ouça essa palavra e simplesmente vire as costas para ela e vá embora como se nada tivesse ouvido. Eu quero que você entenda isso e grave na sua cabeça. O seu verdadeiro inimigo não são as pessoas. Eu fico olhando, meus amados irmãos, muitas pessoas estão vivendo com raiva, vivendo com rancor, vivendo com falta de perdão, vivendo com falta de amor, vivendo preso a uma coisa que aconteceu, porque o seu coração ainda não entendeu que a sua luta não é contra carne nem sangue, e alimenta tudo isso por uma pessoa. Eu queria que você entendesse, por todo problema que passar, que existe contra você, toda palavra torta, toda ação contrária, tudo isso tem um culpado só. Sabe quem é? Sabe quem é, irmãos? Quem é? Satanás. Ou você acha que o Espírito Santo de Deus está interessado em você inventar a fofoca de alguém? Você acha que o Espírito Santo de Deus está interessado em você caluniar alguém? Ou você acha que o Espírito Santo de Deus está interessado em você botar raiva, rancor no seu coração de alguém? Ou você acha mesmo que o Espírito Santo de Deus pode fazer alguma coisa contrária à sua natureza, que é plenamente amor? Acha mesmo? O mais interessado nisso quem é? Satanás. E o diabo quer que você continue escravo, quer que você continue cego, sem enxergar que é ele que tem feito tudo isso. E aí, meus irmãos, eu caminho já para o final da minha palavra. Eu quero lembrar você que existe uma saída disso. Abra sua Bíblia para mim, Tiago. Você acompanha Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4.
só um texto irá completar tudo que nós estamos falando até agora. Verso de número 1, Tiago, capítulo 4, verso de número 1, diz assim o texto: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será o que não vem dos prazeres que guerreiam os membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque perdis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais, sem ser, sem motivo, que a Escritura diz: o Espírito que Ele faz habitar em nós tem muito ciúme, todavia Ele nos dá a maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal do irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgais a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece e pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, é muito claro. Nós devemos nos fortalecer no Senhor, devemos resistir ao diabo e devemos um pouco parar de nos preocupar em fazer planos somente para esse tempo presente. Eu falo isso e às vezes as pessoas pensam que nós estamos brincando. Jesus disse para nós não acumularmos tesouro nessa terra. Jesus disse: se nós acumularmos tesouro nessa terra, aqui será corroído, a traça come, o ladrão rouba. Mas Jesus mandou a gente acumular tesouro. Pastor, como é que eu acumulo tesouro no céu? Faz o bem. Se você sabe fazer o bem e não faz, você fortalecendo o Senhor. Nós estamos em guerra. A sua guerra não é contra o ser humano, a sua guerra é contra o diabo. Baixe sua cabeça. Eu queria, nessa noite, que você entendesse que a sua guerra não é contra qualquer pessoa que possa de algum mal estar prejudicando você. A sua guerra não é contra algum familiar seu. A sua guerra não é contra alguma pessoa da igreja. A sua guerra não é contra alguém do seu trabalho. A sua guerra é contra o diabo. E o mais interessado que a gente fique pensando em devolver o mal por mal, mais interessado em nós nos prolongarmos
em resistir, de abrir o coração e perdoar. O mais interessado em que nós vivamos despretensiosamente é o diabo. Mas Deus trouxe você aqui essa noite para você entender que se você se achegar a Ele, Ele se achegará a você. E se você se fortalecer nele e resistir nele, o diabo lhe tocará em um fio do seu cabelo. Porque o Senhor é soberano e Ele tem controle sobre todas as coisas. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas você precisa estar nas mãos do Senhor. Você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E Deus te exaltará. Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos elucidou, nos clareou, Senhor Deus, a mente, que a nossa luta não é contra ninguém, Senhor, e nada, senão contra o diabo e os seus anjos. Ajuda-nos em amor a fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, como Paulo diz. E, ó Deus, resistir ao dia mal. E, ó Deus, vencer as batalhas em ti, tomando a armadura que o Senhor já nos entregou. Ó Deus, eu quero, em nome de Jesus, Senhor, como ministro da tua palavra, como, ó Deus, autoridade instituída por ti, ó Deus, pedir ao Senhor que, pelo poder criado no nome de Jesus, ó Deus, todo embaraço, tudo, ó Deus, que não provém do Senhor, que tem sido lançado contra o teu povo, caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. E, ó Deus, o teu povo venha ter os olhos abertos para as coisas espirituais e se fortaleça em ti. Ó Deus, livra-nos das garras de Satanás. Não queremos, ó Deus, estar dispersos. Sabemos que estamos em guerra, porque o Senhor nos despertou. Por isso, Senhor, enche-nos do teu poder e nos dá graça para continuar a caminhada. Ajuda-nos. Existem, ó Deus, irmãos aqui que estão passando dificuldades, ó Deus, em sua família, estão passando dificuldades no seu trabalho, estão passando dificuldades dentro da igreja, estão passando dificuldades nas mais diversas áreas da sua vida. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, e, ó Deus, que eles possam resistir a todas as cidades do diabo, guardados e sustentados por ti. Ó Deus, em mim não há nenhuma virtude, Senhor, em mim não há nenhum poder, mas, ó Deus, pelo poder criado no nome de Jesus, ó Deus, guarda-nos em ti, fica conosco, Senhor, e, ó Deus, nos faz sempre discernir que estamos em guerra. Ajuda-nos, nós te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e você ainda não abriu seu coração para Jesus. O diabo, ele existe, ele é uma pessoa e ele veio para matar, roubar e destruir. E hoje é uma noite que você entregar a sua vida a Jesus, abrir o seu coração a Jesus, pedir a Jesus que o salve, que o livre das garras de Satanás. Se você quiser tomar essa posição, me procure depois a porta. Eu gostaria de conversar com você, eu explicar melhor a você o que significa isso. Se você entender, deseja tomar uma postura diferente, por favor, nos procure. Vamos adorar o Senhor com um cântico.